Bom dia a todos vocês, muita paz no seu coração, pedindo ao Divino Mestre que nos abençoe, que nos dê saúde e felicidades, pedindo também sabedoria para sempre entender corretamente a sua palavra, Senhor, e aplicá-las em nossas vidas. Antes de começar, eu quero pedir desculpas que ontem não houve vídeo. É porque eu me mudei para esta área, porque agora com muita chuva e o inverno chegando, a outra sala que nós usávamos tinha muita infiltração e muito fria. Então aqui ficou um pouquinho melhor. A minha intenção era usar o teste dos nossos passos com Deus na televisão, mas quando eu coloco, não está saindo na tela corretamente. Então é algo que eu tenho que ir estudando para ver como fazer da melhor maneira possível. O título de hoje é Venha participar da corrida. Em 2016 houve uma Olimpíada no Brasil, em que a corredora americana, ela estava correndo, mas de repente ela tropeçou e derrubou o bastão. Aí ela conseguiu agarrar o bastão e passar para a próxima pessoa na frente. E daí a corrida continuou. Essa mesma corredora que caiu e quase desclassificou o time, ela estava numa posição vencedora. Mas daí uma corredora brasileira veio por trás dela e deu um empurrão para eliminá-la. Mas quando essa corredora fez isso, tudo foi observado e ela foi automaticamente desclassificada. E essa pessoa que estava correndo honestamente chegou ao final da corrida e teve ótimos resultados. Hoje nós vamos falar sobre participar da corrida. O apóstolo Paulo sempre fala sobre continuar a corrida até que um dia ele termine essa corrida com graça, com glória e receba o galardão final. Leitura de Atos 20, 24. Se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A primeira coisa que nós observamos estudando este capítulo do apóstolo Paulo é que na sua corrida não entrava a desonestidade. Nós vimos que o apóstolo Paulo, no decorrer de toda a sua jornada, indo de cidade em cidade, de casa em casa, muitas vezes ele foi perseguido, ele foi batido, ele foi corrido das cidades, mas ele nunca usou de desonestidade. Isso nos leva a concluir que se a gente quiser ser um pregador da palavra de Deus, se a gente quiser testemunhar corretamente a palavra de Deus, a gente nunca pode usar da desonestidade como a corredora usou nas Olimpíadas. Não, a corrida para Deus, ela tem que ser uma corrida de um testemunho verdadeiro e honesto do princípio ao fim. A segunda coisa a observar é que o apóstolo Paulo, ele nunca esteve correndo sozinho. A primeira coisa é que Jesus sempre esteve do lado dele. É a proteção maior. Mas por que é que Jesus não deixou o apóstolo Paulo lá pregando sozinho? Porque o apóstolo Paulo estava seguindo as suas orientações e fazendo a sua vontade o tempo todo, seguindo as determinações do Espírito Santo. Aí nós vamos ver que o apóstolo Paulo, materialmente falando aqui na terra, também ele não estava sozinho. Nós vimos neste capítulo que o apóstolo Paulo chegou e conversou com os seus colegas da fé, lhes explicando tudo o que iria acontecer em Jerusalém e também dizendo que provavelmente seria a última vez.
O que é que significa isso? Significa que o apóstolo Paulo estava passando o bastão dessa corrida para os seus colegas da fé. Porque é assim que funciona a palavra de Deus. Jesus Cristo nos passou essa determinação através da sua palavra e a gente vai recebendo a partir dos tempos, a partir das pessoas que pregam, a gente vai recebendo mais e mais conhecimento e a gente vai continuando a jornada de levar as pessoas cada vez mais para o Pai. Então, eu acho muito bonito este capítulo, não sei se vocês notaram, a emoção do apóstolo Paulo e também o fato de que, antes de tudo isso, o apóstolo Paulo explicou para eles tudo o que iria acontecer e qual era o seu medo com relação ao Evangelho, o medo constante do apóstolo Paulo da infiltração das coisas malignas na palavra de Deus. O apóstolo Paulo os advertiu, os recomendou, deu o melhor daquilo que ele podia dar a seus colegas de fé para que eles estivessem capacitados para levar a pregação da palavra de Deus, fundar mais igrejas e seguir de acordo com a vontade do Pai. Observem bem a organização dessa corrida. É uma corrida organizada desde o começo até o final, porque o corredor ele vai correndo com seu bastão na mão, até que chega um momento em que ele passa o bastão para o corredor da frente e assim essa corrida vai continuando em time até o final. E o apóstolo Paulo, vendo que ele provavelmente iria morrer em Jerusalém, ele estava passando o seu bastão para os seus colegas de fé, para aqueles que faziam parte do seu time, que é para garantir a vitória em nome do Pai. Agora nós vamos continuar com nossos passos com Deus. É o dia em que nós vamos fazer a nossa revisão e hoje é sobre Atos 20. Questão 1. Para qual ocasião o apóstolo Paulo queria chegar em Jerusalém? 1. A festa da Páscoa ou 2. A festa do Pentecostes. Para vocês que são novos, agora eu vou dar um tempo para vocês pensarem e escolher uma das opções. A resposta correta é 2, a festa do Pentecostes. Nós vimos no capítulo que o apóstolo Paulo estava atrasado na sua viagem. Ele não chegou a tempo como esperado na Palestina, devido às condições climáticas que nós discutimos no parágrafo. E agora ele está fazendo o possível para ganhar tempo nessa viagem e chegar em Jerusalém a tempo para a festa do Pentecostes. Leitura de Atos 20, 16. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Questão 2. Que atitude Paulo demonstrou depois de ter ressuscitado o jovem Eutico? 1. Há de estar feliz porque Deus resolveu todos os problemas, ou 2. Há de resolver os problemas e continuar o trabalho. A resposta correta é 2. Há de resolver os problemas e continuar o trabalho.
Assim que ele ressuscitou o jovem Eutico, o que é que ele fez? Ele subiu de novo para o primeiro andar. Chegando lá, ele partiu o pão e daí ele continuou a sua pregação até de manhã. Veja que a realização do milagre não era algo para Paulo se glorificar. Esse milagre foi realizado por Jesus Cristo, não por ele. Nós devemos tomar muito cuidado para não querer assumir as coisas que são de Deus para o nosso mérito. A glória da ressuscitação do jovem Eutico era só de Deus. Então, Paulo subiu imediatamente para o primeiro andar e foi realizar o seu trabalho como devia. Leitura de Atos 20, 11. Então subiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Questão 3. Complete. Servi ao Senhor com toda a... Complete. E com... Complete, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Opção 1, humildemente e com lágrimas. 2, fé e com prazer. Ou 3, devoção e com prazer. A resposta correta é 1. Humildade e com lágrimas. O apóstolo Paulo, no decorrer da sua jornada, ele provou em muitas ocasiões a sua humildade. Veja que quando ele perseguia os cristãos, parecia para a gente que Paulo era muito arrogante, mas depois da conversão, ele bebeu os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo e assumiu uma nova posição na sua vida. Ali está para nós a lição do arrependimento, quando existe uma verdadeira transformação. Agora, Jesus não deixou isso em vão. Jesus mandou o apóstolo Paulo pregar para os seus inimigos. E quem eram os seus inimigos? Os judeus, com os quais o apóstolo Paulo estudou a lei do Torá, o Antigo Testamento, e se preparava para ser rabino. Mas quando o apóstolo Paulo aceitou Jesus como seu Salvador, ele passou a ser visto como um traidor para o seu povo. Veja que coisa terrível, mas o apóstolo Paulo nunca desistiu do seu povo. Sempre que ele chegava em qualquer cidade, ele ia pregar primeiro aos judeus. E os judeus corriam com ele da cidade, batiam nele, faziam todo tipo de provocação. Mas o apóstolo Paulo continuou a sua corrida firme, perseverando, não importando com aquilo que as pessoas estavam fazendo, até o fim. Leitura de Atos 20, 15. Servi ao Senhor com toda humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Leitura de Romanos 9, 2 e 3. Meu coração está cheio de amarga tristeza e angústia sem fim por meu povo, meus irmãos judeus. Eu estaria disposto a ser amaldiçoado para sempre, separado de Cristo, se isso pudesse salvá-los. Veja que coisa maravilhosa, o amor imenso do apóstolo Paulo pelo seu povo. Mas ele sabia que não dependia dele essa transformação, mas a transformação de cada um está no livre-arbítrio de cada um de nós. E Deus não quer simplesmente nos transformar com um passo de mágica, não. Deus quer que a gente caminhe com os nossos pés para Ele, numa transformação totalmente vinda do coração, de boa vontade, a gente acreditando que é isso que a gente tem que fazer, que é o certo a ser feito. Questão 4.
O que Paulo disse ter pregado aos judeus e gregos? 1. Conhecer a boa nova e ser batizado. 2. Converter a Deus com arrependimento, fé em Jesus Cristo. A resposta correta é 2. Converter a Deus com arrependimento e fé em Jesus Cristo. Pois assim está dizendo a palavra escrita em Atos 20, 21. Testifiquei tanto aos judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Aí, novamente, o apóstolo Paulo está falando que o arrependimento é parte da conversão a nosso Senhor Jesus Cristo. A gente aceita o nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador. A gente recebe o batismo nessa aceitação. A gente transforma as nossas vidas e toda vez que a gente errar, é muito importante se arrepender verdadeiramente, fazer as pazes com os outros, dar a liberdade, dar o perdão ao nosso próximo. Isso é muito importante e faz parte do coração cristão. E a última questão, de número 5, por que Paulo disse ser inocente do sangue de todos? 1, porque ele não matou ninguém. 2, porque ele foi absolvido dos pecados. Ou 3, porque ele pregou com honestidade. A resposta correta é 3, porque ele pregou com honestidade. Conferindo aí Atos 20, 25. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos. O que significa isso? Vocês já devem saber que o sangue das pessoas está ligado com a sua morte, tanto material quanto espiritual. Naquela época, eles julgavam as pessoas pela sua crença e muitos morriam, como o próprio Jesus Cristo e Paulo morreram sendo julgados de uma maneira muito incorreta, sendo totalmente inocentes, mas os levaram à morte. Mas a outra morte que o pregador leva, que é muito perigosa, é a morte espiritual. Porque se o pregador não diz à pessoa qual é o seu erro baseado na palavra de Deus, o pregador se torna responsável pela morte espiritual da pessoa se ela vier a falecer sem chegar ao arrependimento. Então, nós como pregadores temos que sempre pregar usando a honestidade. Não pregar acusando, não é isso, mas é a honestidade, mostrando para o nosso próximo o que é que Deus está falando sobre a sua atitude, porque nós temos sempre que amar o pecador, mas nunca o pecado. Então a gente tem que colocar à luz do Evangelho o que é que Jesus Cristo está falando sobre o pecado. Aí, se a pessoa decidir continuar no pecado, é problema deles. Mas a gente tem que sempre mostrar aquilo que o Evangelho está falando. Leitura de Ezequiel 33, 8. Se eu anunciar que alguns perversos certamente morrerão, e você não lhes disser que mudem sua conduta, eles morrerão em seus pecados, mas considerarei você, o pregador, responsável pela morte deles. Deus vai mandar uma profecia através de Ezequiel que se
o inimigo estiver vindo sobre a terra, ele vai tocar a trombeta. Aí, se o povo escutar a trombeta que o inimigo está vindo, mas o povo não reage, o povo não faz o que é certo, então o sangue desse povo está na mão deles. Por quê? Porque é o livre-arbítrio, é a sua decisão. Mas se Deus colocar um vigia para guardar uma cidade, e daí, uma certa hora, esse vigia escuta o som da trombeta, mas aí ele não avisa a população. Aí, nesse caso, o sangue do povo que morrer por causa da vinda desse inimigo cai nas mãos do vigia. E quem que é o vigia? É o pregador, é o profeta, é a pessoa que está ali transmitindo a palavra de Deus. Temos que fazer o nosso trabalho com honestidade sempre. Leitura de Ezequiel 33, 2 a 4. Filho do homem, transmita esta mensagem a seu povo. Quando eu trago um exército contra um país, os habitantes dessa terra escolhem alguém para ser vigia. Quando o vigia vê o inimigo, ele dá o sinal de alarme para avisar o povo. Se aqueles que ouvirem o sinal de alarme não tomarem providências, serão culpadas da própria morte. Paulo não foi culpado pelo sangue de ninguém, pela morte de ninguém. Por quê? Porque ele foi um excelente vigia. Ele levou toda a boa nova que podia. Ele fez tudo para levar as pessoas para o Pai com toda a honestidade possível. Então, nós podemos deduzir aí que depois do trabalho do apóstolo Paulo, se as pessoas continuam no pecado, as pessoas escolhem um outro caminho, é problema delas. O sangue delas já não estão nas mãos do apóstolo Paulo, que pregou corretamente, que ele fez um bom trabalho, mas está na mão da própria pessoa que escolheu o outro caminho. Vocês me entendem? Isso é algo para a gente refletir. Então, reflitam bem nessas palavras. Vamos refletir na nossa responsabilidade de sempre ser um bom exemplo para o nosso próximo, sempre ensinando aquilo que é correto, mostrando para a pessoa aquilo que Deus quer que ela faça e como é que ela viva. Agora, nós não devemos de maneira nenhuma obrigar a pessoa a nos ouvir, porque a partir do momento que ela já ouviu a palavra de Deus e não quer seguir, é problema dela e não o nosso problema. Então, nós temos que estar sempre fazendo o papel de um bom cristão, de um bom pregador, viver com honestidade em todos os sentidos. Elevando os nossos pensamentos a Deus, eu peço que Ele jorre sobre todos nós o seu bálsamo de esperança, paz, fraternidade, que Ele nos ensine a ter um coração honesto e verdadeiro, baseado na sua palavra, para que a gente influencie a todos à nossa volta a viver corretamente e na sua graça. Amém. Um bom dia para todos vocês, que Jesus os abençoe. Muito obrigada, meus amigos. Muita paz.